Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta, trazendo mais informações. Olha o que está sendo repercutido nesse momento. Isso é bom ou não? Diversos aliados do governo federal preferem a aprovação da prorrogação do auxílio emergencial do que essa PEC sobre o Auxílio Brasil. Preste atenção, hein? Isso é bom ou não? Repito, aliados do governo preferem prorrogação do auxílio emergencial, ou seja, que aconteça mais 2 ou 3 meses, 2 ou 3 novas parcelas do auxílio emergencial, do que mesmo o Auxílio Brasil. E aí, você concorda? Sim ou não? Você está com esses parlamentares? Isso pode ser uma dor de cabeça para o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Arthur Lira. Primeiro turno aconteceu, venceu, vitória apertada, 312 contra 144, foi necessário 308 votos, passou 4 votos a mais, mas agora está tendo uma luta. O presidenciável Ciro Gomes já pressionou o seu partido para que eles não votem. O pessoal do PDT, PSB, também estão sendo orientados para não repetir os votos, porque teve alguns que votaram a favor dessa PEC. O próprio PSOL entrou na justiça, alguns partidos entraram na justiça, no Supremo, pedindo a anulação dessa eleição, desse primeiro turno que aconteceu, a aprovação da PEC, e aí a própria ministra Rosa Weber já deu um esclarecimento, pediu por parte da Câmara dos Deputados Federais que haja um esclarecimento, e aí é como se tivesse suspendido a liberação, pagamentos dessa emenda, até que haja um esclarecimento. O presidente Arthur Lira da Câmara não gostou, entrou em contato com outros ministros do Supremo e os ministros o orientou assim: é lei, então obedeça a ministra. É lei, obedeça a ministra, que é o melhor, independente de qualquer coisa. Obedeça e pronto. Deve ter dado alguns conselhos ao presidente Arthur Lira. E aí, presidente mais calmo, e agora a gente está aguardando. O prazo foi dado 24 horas para saber o que é que vai acontecer, qual será esse esclarecimento que a Câmara irá dar à ministra do Supremo, a Rosa Weber. Bem, durante todo esse processo de liberação de emendas, porque fala-se em liberação de 15 a 20 milhões de emendas para os deputados que votarem a favor do governo agora na aprovação dessa PEC, essa liberação de emendas são valores para obras nas cidades e estados. E aí está repercutindo um vídeo de uma deputada federal e do seu esposo, que é prefeito na cidade de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. E aí foi anunciado esse vídeo e está repercutindo muito, como se fosse, por exemplo, o apoio que ela deu, porque ela é do MDB, o MDB não é a favor da aprovação da PEC e ela resolveu votar a favor da PEC. E depois mostrou um vídeo, assim que foi aprovado o primeiro turno da PEC. Acompanha para você tentar entender. É como se, pronto, passou, então está liberada aí a emenda, já que passou esse primeiro turno. Depois foi procurado o prefeito, a deputada, se era referente a isso, enfim. Acompanha para você entender todo esse processo que está repercutindo muito no cenário político, tá? Acompanha aí o que foi dito para você entender toda essa situação. Preste atenção. Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha, estou em Brasília, no gabinete da minha querida e amada esposa, a nossa deputada federal, Daniela do Vaguinho. Vim despachar com ela as emendas para a nossa cidade de Belfor Roxo. Inclusive, também estou junto com ela aqui porque, além de Belfor Roxo, ela está ajudando várias outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Olha, o trabalho aqui está sendo muito bom. Hoje nós tivemos um encontro com o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara Federal, que também garantiu mais recursos, a pedido da deputada Daniela do Vaguinho, para Belfor Roxo e para outras cidades do estado do Rio de Janeiro. O trabalho é esse, é garantir recursos para que a cidade de Belfor Roxo continue crescendo da forma que vem crescendo. E cada dia as pessoas estão tendo mais dignidade. Olha, é Daniela em Brasília, é Canela no estado, junto com o prefeito Vaguinho. E para Belfor Roxo, só maravilha. Que Deus continue nos abençoando. Não é isso, deputada Daniela do Vaguinho? É isso aí, prefeito Vaguinho, meu amado esposo, é uma honra receber o meu esposo, o prefeito Vaguinho, aqui no nosso gabinete. Quero dizer a você que meu mandato não é meu mandato, é nosso mandato, e quero reafirmar o meu compromisso com todos do nosso estado de Janeiro. E, claro, em especial
da população belforrochense, qual tem um carinho muito grande. Muito trabalho, muita coisa acontecendo, vem muita novidade por aí. Estamos juntos, pode ter certeza que Daniela do Vaguinho está aqui lutando a cada dia para defender cada um de vocês, lutando por dias melhores. Um forte abraço! Pois é, como você viu aí, um prefeito, junto com a deputada, demonstrando aí que estão trabalhando pela sua cidade de Belfor Roxo. Até aí, sem nenhum problema. A questão, a repercussão toda, é que o site da Globo anunciou isso, e aí está gerando essa expectativa sobre a deputada do MDB garante emendas com o presidente Arthur Lira um dia após trair o partido na PEC dos precatórios. Trair como? Ela não poderia votar? É que o MDB não votou a favor da PEC. E ela votou. Ela, como era do MDB, não era para ter votado. Por isso que foi usar esse termo após um dia, saiu o resultado, ela traiu o partido. Ou seja, ela não votou como o pessoal do MDB, os parlamentares queriam votar contra. Ela votou a favor. É opinião. Bem, o que é que está sendo anunciado no site da Globo? Reunião entre o presidente da Câmara e Daniela do Vaguinho é divulgada em redes sociais após a votação mais importante para governo. Poucas horas após a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, que foi concluída na madrugada da última quinta-feira, dia 4 de novembro, e de contrariar a posição do seu partido, a deputada Daniela do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro, foi recebida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar da destinação de verba ao município de Belfor Roxo, sua base eleitoral. Quem admitiu proposta da reunião em que houve uma garantia para o envio de recursos foi o marido da parlamentar e prefeito da cidade, Vaguinho. O prefeito divulgou um vídeo, como você viu aí, nas redes sociais, após participar da conversa no gabinete do presidente da Câmara. O presidente Arthur Lira foi um dos principais fiadores na PEC, que foi aprovada, no dia anterior, ocasião em que monitorou e cobrou também o voto dos seus pares. Vocês acompanharam o que foi dito pelo prefeito, dizendo que estava em Brasília, no gabinete da sua querida e amada esposa, Daniela do Vaguinho. Ele disse que vim despachar as emendas para nossa querida Belfor Roxo. Inclusive, também estou aqui porque, além de Belfor Roxo, ela está ajudando várias outras cidades do Rio de Janeiro, relatou Vaguinho. Então, ele falou, ela também falou, enfim. Eu lembro que a PEC é importante para o Palácio do Planalto, porque alarga o teto de gastos e abre espaço fiscal para despesas na ordem de 90 bilhões de reais para o ano eleitoral, que é 2022, próximo ano. É considerada uma das ferramentas principais do governo nesse momento para tentar a reeleição. E aí é um dos principais instrumentos para o pagamento do Auxílio Brasil, uma reformulação do Bolsa Família, se essa PEC for aprovada. Antes da votação, em reunião da bancada do MDB, deputados do próprio partido decidiram votar contra a PEC, enquanto 13 deputados da legenda seguiram a orientação, 10 se manifestaram de forma contrária, entre eles a Daniela, que é deputada. Outros 10 nem sequer marcaram posição, o que contribuiu para minar o apoio ao governo. O texto foi aprovado em primeiro turno por 312 votos, com uma estreita margem de 4 votos a mais do que o necessário, ou seja, foram 312 contra 144 votos. Nas redes sociais, Daniela também postou uma foto com o marido e também com o presidente Arthur Lira. E a legenda dizia o seguinte: vem muita coisa boa pela frente. E aí entrou o site da Globo. O Globo fez um questionamento a parlamentar sobre quais emendas foram garantidas pelo presidente Arthur Lira, mas não obteve nenhuma resposta. Já o marido foi genérico sobre o assunto e disse o seguinte: a gente estava falando sobre os programas do governo federal. São vários programas da saúde, da educação e também do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, palavras do próprio prefeito. Bem, Vaguinho, o prefeito, afirma que Lira estava ajudando para que a cidade de Belfor Roxo fosse incluída nos programas desses ministérios, para conseguir recursos para ônibus escolares e creches, mas disse não saber ao certo de onde viria essa verba. Às vésperas da votação da PEC dos precatórios na Câmara, o governo Bolsonaro liberou para parlamentares em apenas 2 dias cerca de 900 milhões de reais em emendas de relator, verba sobre a qual não há transparência nas indicações.
Sobre essa questão de transparência, é que a ministra Rosa Weber entrou, porque foi acionada, né, o STF foi acionado, e a ministra disse que pediu explicação e deu um prazo de 24 horas para que a Câmara anuncie e declare que fim, ou quais são esses fins dessas emendas liberadas. Eu lembro que o presidente Arthur Lira é o principal negociador desse tipo de emenda, né? Inclusive, o próprio site da Globo continuou falando, dizendo o seguinte, foi perguntado, né, o presidente Arthur Lira foi questionado pelo Globo, quais seriam as emendas citadas pela deputada e também pelo prefeito, como você viu aí no vídeo, mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não quis comentar. E aí está repercutindo toda essa situação. Se a ministra Rosa Weber é contra, quer dizer, dê um prazo para a Câmara dos Deputados liberar uma informação, ou seja, esclarecer toda essa situação, e agora com esse vídeo que foi anunciado, que, segundo o site da Globo, deixou muita gente em dúvida. Mas aí vem uma resposta também, vem um questionamento. Mas no Brasil as emendas sempre funcionou assim? Quando o deputado precisa de uma verba para liberar algum tipo de trabalho, de obra, serviço, enfim, uma praça, asfalto, enfim, seja qual for, os deputados não pedem, né? Mas aí, como são muitos deputados pedindo, o governo é como se estivesse autorizando apenas aqueles agora que votar a favor, aqueles que votarem ou que forem a favor da PEC. Quem não for a favor da PEC não vai ter a emenda liberada. Entendeu? É isso. Um resumo de ópera é isso. Quem votar a favor tem a emenda liberada. Quem não votar a favor vai ficar com a emenda presa. E para o ano pode se complicar, porque para o próximo ano é ano da eleição. E esses políticos que estão se candidatando à reeleição, todos estão precisando de emenda liberada. Como é que um deputado vai precisar chegar na sua cidade, no seu estado, sem emenda? O que é que vai falar o prefeito? O seu apoiador? Está entendendo aí o contexto? Isso está repercutindo muito. Olha, isso quer dizer que na reunião da próxima terça-feira isso pode complicar, porque vocês lembram da situação do presidenciável Ciro Gomes, que suspendeu a sua candidatura, quando descobriu que alguns deputados do PDT votaram a favor da PEC, ele disse, calma lá, o meu partido está dividido, e aí ele resolveu suspender a sua candidatura. E agora o próprio Lupe, que é o presidente do PDT, já está chamando a atenção dos deputados. Vocês estão com quem? A favor ou contra o partido? Porque muitos deputados do PDT votaram contra a PEC, né? Que é isso o pedido do PDT, só que outros votaram a favor. Ou seja, está um balaio de gato, né? Está um balaio de gato. E aí a pressão continua. O pessoal do PDT, do PSB, está tendo várias conversas para que quem votou a favor do primeiro turno agora votem contra. Por isso que isso pode gerar o quê? Uma não aprovação. Talvez o governo não consiga os 308 votos suficientes para aprovar a PEC. E se essa PEC não for aprovada agora terça-feira, se o governo não conseguir os 308 votos, o que é que acontece? Fim do plano A. E aí vem o presidente Bolsonaro aqui com o plano B. Qual é o plano B? A nova extensão. Aqui, a nova extensão. Prorrogação, mais 2 ou 3 meses. Vocês estão entendendo a situação? Por isso que eu falei no início. Isso é bom ou não? Aliados do governo preferem prorrogação do auxílio emergencial ao Auxílio Brasil. Aí vem essa notícia que informações recentes indicam que uma ala do governo do presidente Bolsonaro pende a favor da prorrogação do auxílio emergencial ao invés da implementação do Auxílio Brasil. O posicionamento, em parte, é uma preparação para a possível derrota da proposta da emenda à Constituição, a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados na madrugada da última quinta-feira, dia 4 de novembro, e agora deve ser apreciada em segundo turno, na próxima terça-feira, dia 9 de novembro, ou seja, o segundo dia de votação. Este foi o meio encontrado pela equipe econômica do governo federal para financiar o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, cuja promessa é pagar parcelas no valor de R$ 400. Essa nova esperança depositada na prorrogação do auxílio emergencial surgiu em meio à aprovação acirrada da PEC dos precatórios em primeiro turno e o receio em não ser apreciada favoravelmente em segundo turno. Quem votou no primeiro turno, principalmente quem faz oposição ao governo, talvez não repita o voto. Isso é que está gerando dúvida.
Agora, mais do que nunca, o governo vai trabalhar em cima de ter mais votos. E como fica a questão do que a ministra Rosa Weber pediu, esclarecimento. Dê um prazo aí. Que história é essa? Que essas emendas estão indo para onde? Que eu saiba, emendas são usadas para ajudar serviços, obras na cidade. E é liberada para prefeitos, para governadores, enfim, são emendas. Emendas. Mas aí é como se você vai votar a favor da PEC, então você vem cá para a gente conversar. A gente vai liberar a sua emenda, tá? Ah, você vai votar contra a gente? Tá certo, beleza. Grande abraço, boa sorte. Quando dá as costas, então é isso aí, segura a emenda, não libera. Não libera a emenda porque ele vai votar contra. Seria mais ou menos isso. Olha que situação. E aí o governo, lógico, teme uma derrota. Isso pode acontecer terça-feira? Pode. E o presidente Bolsonaro está com plano B debaixo dos braços, aguardando, com ansiedade, com expectativa. Ô Alex, essa definição é que gera tensão, gera expectativa demais, gera muita expectativa. Uma possível derrota em segundo turno seria o argumento usado pela equipe técnica do governo Bolsonaro para dizer que a oposição decidiu votar contra o Auxílio Brasil. Por essa razão, não restou outra alternativa a não ser a prorrogação do auxílio emergencial, que terminou agora de pagar a sétima e última parcela no mês de outubro. Vocês estão entendendo agora o que pode acontecer? É justamente essa ala do governo que defende a prorrogação do auxílio emergencial, com o objetivo de atender o mesmo público que já estava sendo atendido, ou seja, os 37 milhões de brasileiros que receberam agora em outubro. Se a PEC for reprovada, não for aprovada, se a PEC não passar, esses 37 milhões de pessoas voltarão a receber novembro, dezembro, quem sabe janeiro. Aí eu pergunto a você, Alex, isso é bom ou ruim? Agora você decide. Você acha que essa PEC passa ou não, terça-feira, segundo turno? Qual é a sua opinião? É muita pressão. Vários partidos estão pedindo ao Supremo para anular a primeira votação, o primeiro dia de votação. Alguns deputados estão sendo pressionados, principalmente os deputados que fazem oposição ao governo. Os próprios líderes desses partidos que são contra a aprovação dessa PEC estão conversando, dialogando. Não votem na PEC. E aí corre o risco deles não repetirem o mesmo voto. Vocês estão entendendo a situação? Aí fica de um lado o Arthur Lira brigando para tentar aprovar a PEC e fica do outro o presidente Bolsonaro tenso, aguardando a definição. Se não passar o plano A, aí o presidente vai dizer plano B. Plano B é o quê? Prorrogação aqui, nova extensão. Agora fica na expectativa 2 ou 3 meses. Essa é a história. Eu vou falar mais nada, vou deixar com você para você dar a sua opinião se você é a favor dessa PEC aprovada, R$400. Prorrogação do auxílio emergencial. Eu lembro que você não vai a Brasília pressionar o governo, o seu deputado, mas você pode através do nosso canal. A hashtag é, se você quer a PEC aprovada, quer receber os R$400 de Auxílio Brasil até dezembro, então quero meus 400 com a PEC aprovada. Quero meus 400 com a PEC aprovada. Se você quer a prorrogação, é hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Tem a questão do gás. O presidente Bolsonaro, estamos aguardando ele assinar. O gás foi aprovado na Câmara e no Senado, o gás dos brasileiros, que vai dar direito a você receber 50% do valor do gás, que hoje está em R$100, metade de 150. E aí vai ter validade por 5 anos para pagar um mês sim, um mês não. Estamos aguardando o presidente sancionar. Na hora que ele sancionar, sairá as regras, tudo no Diário Oficial da União e a gente vai saber quem vai ter direito. Se todo mundo do Auxílio Brasil ou apenas as duas categorias, pobreza e extrema pobreza, irão se juntar ao pessoal do BPC, que é o benefício de prestação continuada, mais as mulheres vítimas de violência doméstica. Esses terão direito, tá? Se você quer o gás, a hashtag é quero o meu gás dos brasileiros. Quero o meu gás dos brasileiros, tá bom? Olho aberto. Terça-feira, essa votação está sendo muito aguardada, muito aguardada.
É muita atenção, muita expectativa, essa questão de emendas, essa questão onde o Supremo agora, a ministra entrou aí pedindo explicação por parte da Câmara. Olha, gente, está uma tensão, expectativa enorme. E lógico, tudo que repercute a gente traz para você ficar atualizado, para entender tudo isso, tá? Segundo turno da votação, agora, terça-feira, dia 9. Se passar, vai para o Senado, mais 2 votações. Se não passar, plano B é que deve entrar em cena, que é a prorrogação. Bora aguardar tudo isso, tá? Dia 17 de novembro começam os pagamentos, tá, gente? Agora, os 14,7 milhões de beneficiários do Bolsa Família agora já entram no Auxílio Brasil. Dia 17 começam os pagamentos. 400, infelizmente não. Agora vai ser um reajuste de 17,84%. Então, se você receber aqueles 41, 89, 130, você vai ter um reajuste em cima desse valor de 17,84%. A diferença dos 400, o que faltar, deve ser repassado o complemento em dezembro ou janeiro. É aguardar toda essa votação da PEC, tá bom? Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Ótimo domingo, até a próxima, pessoal. Dá a tua opinião, o que é que você é a favor. Diz aí. E marca teu deputado, tá? Marca com esse vídeo, compartilha no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo. Vamos fazer esse vídeo rodar, tá, gente? Até a próxima. Que Deus nos abençoe e dê sabedoria aos nossos representantes para que eles possam fazer a coisa certa. Até a próxima.